CPI do MEC, sai ou não sai? Ficamos sabendo hoje sobre ela. Isso, bom dia, Orengo. Muito bom dia, Ellen. Bom dia a todos. Sim, deve sair. Essa é a expectativa aqui na capital federal. E por quê? Porque já há assinaturas suficientes, há um precedente judicial lá no Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: olha, CPI é um instrumento da minoria. Conseguindo as assinaturas necessárias, lá no Senado Federal não tem muito o que fazer. Já tivemos decisões favoráveis a criações de CPIs neste mandato, nesta legislatura, em outras também. Então, o caminho é a instalação. Agora, o que os parlamentares estão avaliando, e tem uma reunião aí virtual com o presidente do Senado, líderes partidários, é o seguinte: vai sair quando a CPI? O processo de instalação, ele inicia com a leitura justamente do requerimento de criação da CPI, que deve ocorrer ainda hoje, e aí eles vão definir o calendário, e isso é importantíssimo, Ellen, por quê? Porque vai ter recesso agora na frente, então do ponto de vista prático, não tem como iniciar trabalhos agora, porque tem aquela formalidade ainda, tem que definir indicações partidárias, né? O presidente, o relator, vamos lembrar aqui da CPI, da pandemia, com todo aquele estardalhaço, né? Muita repercussão, o pessoal ficava acompanhando ali a CPI para e passo, então tem um caminho pela frente que ele precisa ser seguido. E aí a gente tem uma estratégia da base de apoio ao governo de tentar deixar para depois, empurrar a CPI, inclusive para depois das eleições. Tem uma outra questão aí que é o seguinte: é conseguir mobilização dos parlamentares que já estão de olho nas campanhas, né? Muita gente disputando reeleição, alguns parlamentares disputando inclusive outros postos, né? A gente tem que lembrar que 1/3 do Senado Federal está perdendo os mandatos aí, né, ou vai tentar renovar. Os que não participam de processo diretamente eleitoral estão apoiando outros candidatos, Então, tem uma desmobilização aqui no Senado Federal, mas tem uma regra que é bastante clara, né? Conseguindo assinaturas, e há 31 assinaturas, a CPI tem que sair do papel. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava um pouco reticente em relação a esse momento, né? Justamente por causa daquela contaminação pré-eleitoral, mas tem pedido na mão, ele precisa fazer essa leitura, né? E a estratégia que a gente está vendo também de contragolpe aí, dos aliados do governo que tem receio com desgaste, também pensando nas eleições, é o seguinte: olha, enquanto a CPI do MEC ela funciona, vamos colocar outras CPIs também em funcionamento, para tentar diluir as atenções. Tem uma CPI que também pode sair, que vai investigar obras paradas ainda em gestões do governo do PT, aqui na presidência da República, né? Então a gente pode ter duas CPIs funcionando ao mesmo tempo. Para lembrar, a CPI do MEC precisa investigar, o objetivo é esse, está lá no requerimento, as denúncias de desvios dentro do MEC, participação de pastores. Tivemos a prisão, inclusive recente, depois da liberação, do ex-ministro Milton Ribeiro, também de pastores que participavam de reuniões sem ter cargo público, né? É ainda um mistério, há muito ainda o que ser investigado, mas é claro que a CPI, quando criada, ela começa de um jeito e ninguém sabe como termina. Tem aquele velho clichê de comissões parlamentares de inquérito, mas é um instrumento poderosíssimo, pode quebrar sigilo, pode convocar e deve sair. O que deve ficar pendente aí é justamente esse calendário que hoje os senadores vão definir, desenhar aí como é que vão ser os próximos passos. Bom, isso tudo há 3 meses da eleição, né?